Bom, pessoal, dando início à aula de plantas tóxicas de interesse pecuário, né, a gente vai começar uma nova aula, aí, um novo conteúdo. Né, espero que seja todo mundo bem em casa, consiga acompanhar essa aula aí mesmo à noite, de manhã, no domingo, no banheiro, né, sem muito problema. Esse link é disponibilizado aí no YouTube para vocês, tá? Bom, então vamos lá. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre uma planta, um grupo de plantas, na verdade, a gente vai focar em duas espécies, né? Que são as plantas de ação radiomimética, né? Ou seja, são aquelas plantas cujo efeito no animal, eles vão ter um efeito semelhante ao efeito da radiação, tá? Bom, aí no Brasil, a gente vai ter como principal representante desse grupo a planta de nome popular samambaia do campo, né? Hoje são duas espécies aí já relatadas aqui no Brasil, que é a Pteridium arachnoideum e a Pteridium caudatum. Na literatura, quando vocês forem pesquisar para estudar sobre essa planta, muita atenção, porque essa é uma classificação nova, né? Esses nomes aí dessas plantas aqui no Brasil, mas até pouco tempo atrás a gente classificava como Pteridium aquilinum. Então, para revisar muitas vezes o material, vocês vão ter que pesquisar como Pteridium aquilinum, inclusive nos livros sobre o conteúdo vai estar esse nome aí, tá? Bom, detalhe importante, pessoal, a Pteridium caudatum e a Pteridium arachnoideum não é essa samambaia aí, que é a samambaia da casa de vocês aí, que a vovozinha tem lá no quintal, tá? Muito cuidado, não estou falando dessa planta em específico, beleza? A gente está falando dessa planta aí. Então, para diferenciar caudato e arachnoideu é meio complicado, né? A gente não vai entrar nesse detalhe de classificação botânica, mas a princípio, uma diferença que a gente consegue observar é que é uma planta que ela emerge aí do solo e não das árvores, né? De troncos, como a outra samambaia doméstica que a gente vai ter aí nas nossas casas, tá? Bom, aqui algumas fotos, né, representando essa samambaia do campo. Ela é muito conhecida aí pelo produtor rural, em especial o produtor aí que recém formou uma pastagem ou está em áreas muito arenosas e solo ácido. Então, alguns fatores de risco para a existência dessa samambaia, né? A primeira pergunta, solos ácidos favoreceriam o desenvolvimento da planta? Então, a princípio, até sim. Quando a gente tem queimada, a gente forma muita matéria mineral no solo, e a princípio, essa situação faz com que os esporos da samambaia emerjam, né? Então, ela emita brotos aí no solo. Em sequência, a gente vai ter uma acidificação desse solo. E essa acidificação ela permite o desenvolvimento da samambaia, né? Então ela emerge no primeiro ponto aí com o solo um pouco mais básico por causa das cinzas, só que depois o solo acaba se acidificando e ela vai se desenvolver melhor. Então é bem comum esse surgimento após queimada de áreas aí de pastagem, ou que vão ser formadas, né, novas formas. E um detalhe interessante, a gente encontra muito aqui em Rondônia em áreas de assentamento, né, que normalmente são áreas novas, e boa parte dessas áreas são de solos um pouco mais fracos, né, arenosos, e que normalmente foram queimados. Outro fator importante de risco para a doença é o vício que os animais podem se desenvolver, principalmente consumindo o broto da samambaia. Bom, então essa é a imagenzinha do broto, né? O broto ele é bem palatável, bem chamativo para os animais. Eles vão tender a consumir esse broto com bastante avidez, tá? Então, essa é uma imersão, como a gente comentou ali, após queimada. Em relação aos quadros clínicos, a gente vai ter 3 quadros clínicos possíveis nessa intoxicação. Vai variar da dose e do tempo de consumo da planta pelo animal. Então, no quadro agudo, ou seja, aquele que o animal normalmente vai consumir 8 a 10 gramas por dia da planta, ele pode desenvolver
o que a gente chama de diátese hemorrágica, que seria sangramentos aí por vários tecidos do corpo. Se ele consumir doses menores que isso por mais tempo, 2, 3, 4, 5 anos, ele vai começar a desenvolver os quadros crônicos, que podem ser a hematúria zoótica ou o carcinoma, que nada mais é do que um tumor maligno que frequentemente vai acometer as vias digestivas desse animal. Então, uma foto aí do animal com diátese hemorrágica, nesse caso epistaxe, né, ele apresenta o sangramento nasal. Esse é um exemplo de forma aguda da intoxicação, ou seja, um consumo alto, né, de mais normalmente de 8 gramas por quilo, né, de peso vivo desse animal por dia. Mais uma foto de diátese hemorrágica, né, esse sangramento nasal bem evidente aí. Aqui no caso, a gente observa na terceira pálpebra do animal também esses pontos hemorrágicos, né, algumas petecas. E essas são as fotos aí do quadro mais agudo, né, que é a diátese hemorrágica, aí, por exemplo, na mucosa oral desse animal. Beleza? Mucosa ali da região da vagina. Aqui já na necrópsia, né, a gente observa o mesentério com essas áreas hemorrágicas. E para caracterizar bem essa diátese, que é um sangramento de vários tecidos corporais, a gente encontra aí relatado na literatura várias regiões aí com sangramento. Então, é possível observar aí, por exemplo, num corte do testículo, numa região de articulação e na vesícula urinária, né, que a gente chama de bexiga de alguns animais. Dentro do intestino, pulmão, mais aí do intestino, mesentério. Bom, qual foi o quadro clínico mais agudo, a diátese hemorrágica. Agora, falando de um quadro mais crônico, que até por alguns autores era chamado de subagudo, mas é melhor classificado como crônico mesmo, a hematúria zoótica. O termo hematúria significa sangue na urina. E aí a gente consegue observar, nesse trabalho aí da equipe do professor Tocarni, eles transferiram alguns animais para regiões como samambaia, né, com Pteridium, fizeram várias análises. Uma delas foi a coleta de urina para a realização de testes, né, um desses testes o visual mesmo. E olha que interessante, diferentes graus de hematúria. Lá no número 24, né, dá para observar que a urina já está bem escura, 23 e 24 ali, por alguns autores chamado urina de cor Coca-Cola até. Mas aí é interessante a gente não confundir hemoglobinúria, que é quando eu tenho hemoglobina na urina, como nesse caso, que na verdade eu vou ter sangue na urina, ou seja, você não tem hemoglobina, que é o pigmento, você vai ter as hemácias mesmo, oriundas aí de lesões vasculares nessa urina. Até na prática, uma diferença grande dos dois é observar coágulos. Então, por exemplo, isso daí é um animal apresentando a hematúria. Ele está apresentando sangue na urina e não só o pigmento hemoglobina. Mas um animal, nesse experimento aí de intoxicação aguda, né? Repare o nome aí embaixo, pessoal. Pteridium aquilino é como a gente classificava aqui no Brasil antigamente de forma errada, inclusive. Aí mostrando bem a vesícula urinária cortada e o coágulo de sangue, né? Aí que saiu de dentro do lúmen da vesícula urinária. Essa é uma das diferenças que a gente pode observar de quando é hematúria e de quando é hemoglobinúria. Nesse caso, hematúria. Bom, esse sangue, ele normalmente vai ter origem aí da vesícula urinária, das lesões da vesícula urinária, da mucosa por dentro, onde a gente vai observar áreas aí de lesões variadas, mas normalmente lesões neoplásicas, né? Lesões até de neoplasia vascular na mucosa dessa bexiga. E a gente observa algumas ulcerações, né? Então essas são a fonte aí da hemorragia e a fonte do sangue na urina. Então a gente observa mais um coágulo gigantesco de sangue aí na vesícula urinária. Bom, e esse é o terceiro quadro clínico que a gente pode observar. Carcinoma, né, que é
carcinomas são neoplasias malignas de epitélio. Então, normalmente no caso do contato, né, com os princípios radiomiméticos aí do pterídeo, o epitélio começa a se proliferar, né, de forma descontrolada, dando origem a tumores, aí, alguns tumores do tubo digestivo. A gente pode observar aí bem na entrada do esôfago esse carcinoma, o que frequentemente vai impedir com que o animal rumine e deglute com qualidade, resultando normalmente em animais apresentando quadros de caquexia, né? Então, olha como é que esse animal está bem magro, provavelmente ele não consegue se alimentar corretamente. Observe também a pastagem onde ele se encontra, praticamente 100% pterídeo. Mais uma foto aqui do carcinoma, na via digestiva também, da base ali quase da língua. Outra do lado aí da laringe, né, a gente consegue observar essa massa bem grande, que certamente vai prejudicar aí, a deglutição, né, e a ruminação por parte desse animal. Mais uma foto, né, demonstrando inclusive restos de conteúdo alimentar que vai ficando preso ali naquela massa. Aqui na entrada, esse é interessante, na entrada do esôfago ali, quase em direção à base do retículo, né? Isso daqui muitas vezes impede que o animal faça a eructação com qualidade. Então, é frequente a gente observar timpanismo gasoso desses animais, que é o acúmulo de gás no interior do rumen, porque ele não consegue eliminar esses gases aí devido a essa massa. Bom, pessoal, e aí, para finalizar, isso daqui é um vídeo, mas não vai rodar bem aqui, eu fiz um teste, mas esse é um animal que tem o carcinoma de via digestiva aí, e ele também não está conseguindo se alimentar direito, então ele fica regurgitando esse alimento, que é um dos quadros clínicos que a gente vai observar. Bom, vamos para o vídeo, agora eu falando para falar alguns detalhes aqui para vocês. Vamos lá, quase finalizando. Bom, pessoal, alguns detalhes importantes, então. Como a gente viu, a samambaia, ela pode causar 3 quadros diferentes. Esses quadros, eles variam de acordo com o consumo, quantidade de tempo, né? E o quadro clínico, os quadros clínicos são causados por um princípio que está lá na samambaia, chamado pitaquilosídeo. Esse princípio que a gente já sabe até então, obviamente que ele é cancerígeno, né? E ele vai também atuar causando uma aplasia, ou seja, uma redução no número de células, vamos assim dizer, dentro da medula óssea, que é responsável por formar as células do sangue. Consequentemente, você vai ter uma redução principalmente de plaqueta do sangue, e aí ele vai ter esses sangramentos. Então, assim, o pitaquilosídeo é o princípio mais associado aos quadros clínicos. Um detalhe importante, existem vários estudos demonstrando que o pitaquilosídeo pode passar para o leite também. Então, ele é importante na saúde pública. Vaca leiteira que come samambaia pode transferir o pitaquilosídeo no leite e ele ser, sim, um princípio cancerígeno para o ser humano. Eu vou passar alguns artigos sobre isso aí para vocês, tá? Bom, essas são minhas considerações principais, vídeos sempre curtos, né? Vocês podem ir tirando as dúvidas aí comigo depois lá no grupo. E eu vou passar 3 artigos também sobre samambaia para vocês irem fazendo a leitura para depois a gente fazer uma discussão mais profunda. Beleza? Um grande abraço e até a próxima.